Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Álvaro Costa, psicólogo do espaço Sincronicidade, e este vídeo é a apresentação do canal Literatura e Clínica. Então, como é que vai funcionar, né? Como é que vai ser este canal Literatura e Clínica? E por que fazer um canal de literatura e clínica? Por que não fazer um canal de literatura e fazer um canal de clínica? Por que juntar, né? Por que integrar a literatura com a clínica e falar da literatura a partir de um ponto de vista clínico, ou seja, psicológico, e ver como a psicologia, de algum modo e de vários modos, ilustra, representa, entra em contato com o mundo da literatura, que é o mundo dos arquétipos, dos padrões psicológicos, das representações, das emoções humanas, dos medos, das angústias humanas, da narrativa, da ficção, né? Bom, algo que é necessário ser dito é que aqui nós vamos valorizar sempre a narrativa. Por quê? Porque a narrativa é uma possibilidade de contar uma história, de organizar uma experiência. A palavra enredo vem do latim enredare, que significa entrelaçar fatos. E toda a nossa vida é atravessá-la pelos fatos. Os fatos são construídos muitas vezes por nós mesmos, e muitas vezes os fatos também são construídos socialmente, culturalmente. Muitas vezes nós nos deparamos diante dos fatos e das experiências da vida. E chega um momento que é necessário que a gente conte, que a gente fale, que a gente reflita sobre a experiência vivida. Então, eu vou escolher alguns autores de literatura, como Machado de Assis, como Clarice Lispector, Guimarães Rosa. Vou escolher alguns autores também, como Tolstói, Dostoiévski, Albert Camus, Charles Dickens. E nós vamos conversar sobre a obra literária desses autores, Fernando Pessoa, que eu adoro Fernando Pessoa. Vamos conversar sobre os autores a partir de uma leitura clínica, tá? Como se cada personagem de cada obra literária estivesse na clínica, estivesse, de certo modo, até se consultando na clínica, e nós pudéssemos conversar com eles. É necessário que nós soubermos, né? É necessário que a gente saiba, que a gente procure entender que não é por ser ficção que deixa de ser realidade. Até porque a realidade, sob muitos aspectos, tem um forte componente de ficção. Porque quando a gente trabalha com a psicologia, quando a gente trabalha com processos psicológicos, como por exemplo a memória, como por exemplo a imaginação, a percepção, a gente percebe, né? Sem trocadilho, né? Quando a gente trabalha com percepção, a gente percebe, e quando a gente trabalha com a memória, a gente se lembra, né? E quando a gente trabalha com a imaginação, a gente imagina, né? Por quê? Porque é próprio da psique produzir algo sobre si mesmo. A gente começa a entender que, mesmo quando eu conto a minha história, a história de Álvaro, psicólogo, do espaço Sincronicidade, mesmo quando eu conto a minha história, eu estou apelando para a memória. Ao mesmo tempo, eu estou apelando para a fantasia. Eu estou apelando para a imaginação. Então, de algum modo, eu estou criando a minha história. De algum modo, eu estou dando sentido à minha história. Há, na minha narrativa, um elemento de ficção. Como há, por exemplo, no Brás Cubas, do Machado de Assis, no Dom Casmurro, do Machado de Assis, na GH, da Clarice Lispector, um forte elemento de ficção e um forte elemento biográfico da pessoa que escreveu essas histórias e que reflete a sua própria alma nessas histórias, nessas suas narrativas.
Então, o objetivo desse canal é fazer com que a gente entenda que não é só porque a literatura traz consigo, de muitos modos, a guarda das representações coletivas, das representações psicológicas. Não é porque os personagens são guardiões da nossa herança psicológica, mas porque nós mesmos, quando vamos ao psicólogo, nós mesmos também precisamos contar uma história, também precisamos narrar. E a possibilidade de transformação, ou seja, a possibilidade de mudança de atitude, de tomada de consciência, que é o início e que caracteriza o desenvolvimento psicológico, o progresso na análise, de respeito a saber tirar de si o melhor dessa experiência e narrá-la de diversas formas possíveis. Porque quanto mais a gente consegue narrar variando o ponto de vista, criando novas narrativas, atribuindo novos sentidos, flexibilizando crenças, quanto mais a gente consegue narrar as histórias do nosso próprio eu, do nosso próprio ego, muitas vezes representado ali, de algum modo, também na literatura, porque às vezes a gente lê um livro que também nos lê, às vezes a gente lê uma história que entra em contato com a nossa, a gente começa a se transformar. A gente começa a se transformar de um ponto de vista literário, do ponto de vista psicológico. Ou seja, a literatura e a clínica psicológica se encontram, se integram por meio da metáfora e da metáfora viva, da metáfora que é vivida. Então essa é a proposta do canal Literatura e Clínica. Em vez da gente fazer apenas uma hermenêutica ou uma crítica epistemológica dos fundamentos da clínica, nós vamos trabalhar a metáfora, nós vamos trabalhar o conteúdo simbólico, o conteúdo vivencial e experimental. É o retorno da ideia do mundo em sua origem como um grande símbolo a ser decifrado. Não adianta a gente querer propor fórmulas para o mundo, para dizer como o mundo é assim, 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 e devemos simplesmente nos adequar a esse mundo. Não, nós podemos constituir o nosso próprio mundo a partir do momento em que a gente cria a nossa própria subjetividade. A clínica que nós trabalhamos no espaço Sincronicidade é uma clínica junguiana, ou seja, é uma clínica que foi criada pelo psiquiatra Carl Jung, que é o criador da psicologia complexa, também chamada de psicologia analítica. Então, utilizando os parâmetros dessa abordagem, criada pelo Carl Jung, e também com colaboradores como a Marie-Louise von Franz, que eu amo a Marie-Louise von Franz, nós vamos dar sentido, buscar um sentido das experiências psicológicas e das experiências literárias. Sem, repito, realizar uma fundamentação rigorosa de conceitos, e a gente tenha que desenvolver aqui todo um longo raciocínio, como diria o próprio Jung na prática da psicoterapia, a paixão infantil pela explicação, pela razão, ou, como diria Carlos Drummond de Andrade, até com grande propriedade de poeta, a máquina do mundo. Né? A máquina do mundo se entreabriu. E a máquina do mundo, sim, como metáfora, mas como um sistema de mundo mecanizado, fechado, perfeitamente lógico, como diria Drummond, também no próprio poema, esta total explicação da vida, esta ciência sublime e formidável, mas hermética, ou seja, fechada. É necessário a gente repensar
a máquina do mundo. É necessário a gente reler um poeta como Drummond, que vai nos colocar essa possibilidade de repensar a máquina do mundo e o que é que a gente está fazendo com a nossa própria vida. Eu insisto muito por quê? Porque talvez seja necessário a gente fazer uma espécie de crítica da razão epistemológica, mas não a partir da própria razão, e sim a partir da metáfora. Ou seja, a partir de algo que é suprarracional e que se coloca diante de nós como algo vivo, algo que ainda não foi explicado, e como algo que se abre para inúmeras possibilidades de leitura, inúmeras possibilidades de interpretação. Assim é a clínica, assim é a nossa vida, e assim é a literatura. Porque quando a gente tenta, a partir de um ponto de vista rigorista, fundamentar demais os conceitos da clínica, a gente perde inclusive o que é mais importante de tudo, que é a experiência. Então eu percebo muitos psicólogos, dentro desse campo junguiano, discutindo conceitos e não a própria vida, e não falando da vida. Por quê? Porque o mais importante para um psicólogo é o fenômeno clínico. É o que se manifesta na clínica. O único fenômeno clínico vale mais do que 1000 teorias. Então minha proposta não é chegar aqui e passar 2 horas falando de Kant, porque Karl Popper, porque etc. Tal, e em nenhum momento falar do mais importante, que é o fenômeno clínico, que é a experiência clínica. Eu posso até fazer um acordo com vocês, que é o seguinte: jamais falar de nenhum aspecto teórico da psicologia de Jung sem antes apresentar, em linguagem de caso clínico, a história, o aspecto de vida de algum personagem da literatura que vá representar essa reflexão epistemológica, essa reflexão teórica posterior. Não sei se eu estou sendo claro. Primeiro vem a experiência, primeiro vem o fenômeno clínico, experiencial, experimental, ficcional, imaginativo, para que depois a gente possa organizar a experiência, classificar a experiência, narrá-la de um modo dialético, de um modo de conversação. Então esse é um ponto de partida interessante para os nossos trabalhos. É não fazer da epistemologia, da reflexão teórica, uma espécie de fim em si mesmo, um fetiche, um reducionismo, tentar tratar todos os assuntos da clínica de um modo filosófico. Claro que eu amo filosofia e no nosso canal vai haver leitura de obras filosóficas. Eu penso em trazer a crítica da razão pura de Kant, eu penso em trabalhar um pouco também Schopenhauer, Nietzsche, mas a partir também de um ponto de vista literário, porque para mim a filosofia, entre outras possibilidades de entendimento, pode ser compreendida, assimilada também como um gênero literário. Não é à toa que existe o ensaísmo. Não é à toa que Nietzsche é um poeta, é um poeta também. Nietzsche é um poeta. Nietzsche é um filósofo profundamente poético. E é um poeta profundamente filosófico. Nietzsche tem verdadeiros poemas que estão em língua alemã tão grandiosos quanto um Hölderlin, por exemplo. Não é à toa que, mesmo dentro do vocabulário técnico de um filósofo, como o Kant, existe ali um estilo. Schopenhauer nem precisa falar o mundo como vontade de representação, é de uma poesia, para quem leu, é de uma capacidade metafórica. Então é nisso que a gente vai tentar vislumbrar. É a imagem. E a imagem que não está congelada, que não está presa, que não é reduzida. É uma imagem que é amplificada. Eu convido a vocês a acompanhar o canal, a fazer sugestões. A casa aqui é de vocês. E vamos interagir para a gente construir juntos o nosso conhecimento clínico, o nosso conhecimento literário
e o nosso conhecimento de vida. Então, é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.